3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Okay. Yeah. Olá, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Diário de treino, preparação para o 70.3 São Paulo. Faltam só 5 semanas. Curto, série curta, ciclo de treinamento curto, mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser legal, e o ciclo não vai deixar de ser oportuno aí para a gente dividir todas as experiências, sensações e, se tudo der certo, a evolução ao longo desse período. Já se foram 2 semanas, esse é o segundo episódio, fim da segunda semana. Semana boa, semana muito boa de treinos, semana pesada de treinos. Então acompanhem para ouvir, ver, assistir toda essa conjuntura dos treinos e tudo que rolou por aqui. Antes de falar especificamente da semana, queria dar 2 recadinhos. O primeiro deles é que agora o meu doc é um clube do Strava. Então, você que não entrou ainda no clube do meu doc no Strava, entrem lá, acesse pelo aplicativo do celular ou pelo computador a seção de clubes. Entrem no clube do Strava do meu doc, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês entrarem. E acho que vai ser o mais novo canal de comunicação, de compartilhamento. A minha ideia é colocar lá escrito tudo que eu falo por aqui, o script que eu monto antes de começar a gravar, então vai ter tudo lá. Além disso, vai ser um espaço para a gente trocar experiências. Acho que um lugar legal para vocês também contarem aí dos treinos da semana, os treinos do dia e se inspirarem e serem inspiradores, né? Então, também fazer a função aí de vocês quanto à questão de relatar aí os treinos para estimular a galera. Primeiro recado dado, Clube Meu Doc, e a ideia é crescer, é expandir, é trazer outros eventos, enfim, ter outras ideias para a gente criar esse senso de pertencimento, esse senso de comunidade, comunidade do bem, comunidade que pratica atividade física, que dissemina qualidade de vida através da atividade física, através do treinamento, enfim, nós do Exército do Bem aí, juntos. Então entrem lá no clube do meu doc no Strava. E o segundo recadinho é para quem ainda não assistiu, assistam uma outra série que está rolando aqui no YouTube, no canal do meu doc. Chama Caminho à Argentina. É uma série que a doutora Karine Gaspar, uma médica do esporte também do meu doc, está gravando com a preparação dela para a Maratona de Buenos Aires. Tá muito legal a série. Ela está aí na reta final, a prova está chegando e eu estou gostando muito de assistir, principalmente por ver aí a evolução dela nos treinos, a evolução dela ao longo do ciclo e principalmente de entender como é diferente, como pessoas que se dedicam ao treinamento, que se dedicam aí parte da sua vida e investem um pouco do seu tempo em benefício próprio, têm vidas tão distintas, têm ciclos tão distintos. É engraçado, eu me comparo às vezes com ela e eu vejo como a vida dela é muito mais difícil, afinal de contas, família, filho, trabalho, enfim, ela se vira nos 30, tá muito legal, então assistam, tá aqui no canal do YouTube, para quem tá assistindo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify, vá pro canal do YouTube, porque tá muito legal, ela tá gravando alguns vídeos dela treinando também, além desses relatos aí da semana. Beleza? Então vamos lá, vamos à segunda semana completa de treinos do ciclo de preparação do 70.3 São Paulo. Uma semana boa, 22 horas de total de treino, divididas aí em 17 sessões, muito próximo do que eu fiz na semana passada em termos de volume, de horas e de sessão de treinamento. Semana passada foi um pouquinho menos de horas, mas também 17 sessões. E um acumulado, um TSS acumulado bem maior. Esse TSS dessa semana, 1.202, na semana passada, 979. Lembrando que TSS é um cálculo, é uma variável, um dado
que representa aí a carga de treinamento. É uma variável calculada pelo TrainPix, que leva em conta o tempo de execução dos treinamentos e as intensidades dos treinamentos. Então, essa semana, apesar do mesmo número de sessão e praticamente do mesmo número de horas, foi uma semana mais intensa de treinos. E já pode-se dizer que foi quase uma semana de pico. Possivelmente, espero que na semana que vem, que é a terceira semana, eu ganhe aí um certo alívio, um certo descanso. Apesar de que, já adianto para vocês, na semana que vem eu farei um training camp, vou para o Rio de Janeiro, então viajo na quarta-feira, que vem nessa quarta-feira da próxima semana, vou para o Rio e fico lá até segunda, vou lá treinar, vou lá passar uns dias lá, continuei trabalhando de lá, né? Vou atender os pacientes online, fazer reuniões do meu doc, enfim, continuar aí na labuta, mas vou aproveitar aí uns dias para sair da monotonia dos lugares de treino. Eu já falei isso aqui em outros episódios de outras séries, como eu gosto disso e como acho isso importante, a gente variar os estímulos visuais, de ambiente. Claro, o ciclo continua, os treinos programados eles serão executados, mas serão executados com uma outra dinâmica, tudo para quebrar a monotonia, que é algo que se a gente cai na monotonia, cai na mesmice, a gente acaba não tendo treinos de qualidade, que é algo importante, algo relevante. Afinal de contas, o volume de treinamento ele não depende só da intensidade, da frequência e da duração dos treinos, ou seja, essas três variáveis são importantes, né? Que são as variáveis calculadas pelo TRIMP, que é volume, intensidade e frequência, mas também a gente tem que ter essa quarta variável bastante relevante, chamada qualidade de treino. A gente precisa ter treinos de qualidade para a gente conseguir evoluir. Então, quarta-feira viajo para o Rio, fico lá quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de manhã. Vou treinar com o pessoal lá do Rio, já falei com bastante gente, então a ideia é pedalar lá na orla, fazer o pedal ali, se tudo der certo, fazer o pedal do Genésio, um pedal famosíssimo no Rio, subir a mesa do Imperador, a Vista Chinesa, correr lá na pista do Exército, se der certo. Falei com o Mourão, tomara que dê certo. Enfim, treinar por lá, ver muita gente forte que eu conheço lá e gosto, vai ser bem legal. Bom, voltando aqui a essa semana que passou, 22 horas, 17 sessões, 1.202 de TSS, meu fitness atual 97, subiu bastante semana passada, eu fechei a semana com 84, essa semana estou fechando com 97 de CTL, então fitness alto, fadiga 151, minha fadiga aqui na semana passada explodiu, foi para 116, dessa vez aumentou ainda mais, está em 151. E o form menos 60, estou lá embaixo de form, claro, estou num volume e intensidade grande, estou afundado. A ideia é depois subir essa ladeira, né, de performance e aí chegar na prova com form positivo, um form bom para competir. Das 17 sessões divididas, eu fiz 4 treinos de natação, então eu nadei na segunda, na terça, na quinta e no domingo. Então eu pulei quarta e sexta e sábado, então nadei 4 vezes na semana, 4 horas de treino mais ou menos, uns 13 mil metros na semana acumulados. Na bike, 4 treinos, terça, quinta, sábado e domingo, 10 horas de treino, 315 quilômetros mais ou menos, e corrida, 4 sessões, 53 quilômetros, 4 horas. Eu corri na segunda, na terça eu corri um pouquinho, que foi um treino de transição, já vou falar sobre ele, na quarta, na sexta e no sábado. Então foram 5, sendo 2 deles na terça e no sábado, treinos de transição, treinos de T2. Então foram 5 sessões, 53 quilômetros. Além disso, fiz 6 trabalhos complementares. Então estou reunindo todos os trabalhos complementares num bloco só. 6 trabalhos complementares, 6 horas no total. Foram 2 treinos de fortalecimento com o Parra, muito bons, muito bem executados.
uma sessão de físio na sexta-feira, então os treinos com barra terça e quinta. Na sexta, uma sessão de fisioterapia e 3 sessões de yoga na segunda, na sexta e hoje no domingo. Acabei de voltar da sessão de yoga, por isso estou com a paz. Estou num momento yoga muito bom. Vou falar mais sobre yoga aqui um pouquinho hoje. Enfim, a minha ideia é compartilhar com vocês essa experiência de conhecer um mundo novo, conhecer uma modalidade nova, uma prática completamente diferente de tudo que eu já experimentei na vida, e está sendo bem interessante, e a minha ideia é compartilhar com vocês, para vocês também darem as impressões de vocês, enfim, ou também para quem nunca fez uma prática, nunca foi numa sessão de yoga, que vá conhecer. Que para quem tem um preconceito ou tem alguma questão, conheça, abra seu coração, é muito legal, estou gostando bastante. Bom, destrinchando a semana. Semana começou na segunda-feira e já começou com um treino forte. De segunda-feira são os treinos de pista, então toda segunda o primeiro treino da semana é um treino de pista lá no Centro Olímpico, e o treino dessa semana que passou lá no Centro Olímpico foi um treino um pouco diferente, não foi um treino de distância, e sim um treino de tempo. Então foram 7 estímulos. Então a gente chegou, fez o aquecimento, fez os educativos, a série principal, 7 estímulos. 2 minutos e meio em Iron Pace, então em Z2 para Z3, com 30 segundos muito fortes. Então eram 7 vezes, 2:30 Iron Pace e 30 segundos forte. Então deu aí 21 minutos de sessão principal direto. Treino interessante, mas não é um treino de pista clássico, um treino padrão de pista, um treino um pouco diferente. Me senti bem, me senti encaixado, foram boas sensações. Depois, saindo de lá, fui para natação. A natação da segunda foi um treino de 3.200. Os treinos de segunda são treinos mais rodados, com mais volume. Então, a série principal, 8 de 200 a 1 a 2. Os treinos de segunda são treinos mais de séries mais longas. E à noite fiz uma sessão de yoga. A sessão de yoga de noite da segunda-feira é uma sessão boa, cansativa, assim, uma sessão bastante movimentada, que tem bastante movimento. Eu acho bem legal, gosto muito. Foi isso, 3 treinos na segunda. Terça-feira, treino difícil. Logo de manhã saí para pedalar. Um treino de 1h50, 3 blocos, dividido em 3 blocos de 25 minutos progressivos. Então, era 1h15 dividido em 3 blocos de 25, a cada 25 minutos aumentava um pouco a intensidade, todos em Z3. Me senti bem, cansado, um treino bom e forte. Cheguei em casa, coloquei o tênis, saí para correr 15 minutos em ritmo de meio iron, 15 minutinhos bem rapidinho, só para ter essa sensação de sair para correr depois de pedalar forte. Eu gosto desse treino, é um treino que eu brinco que é só para sujar a roupa de corrida, mas é importante. Afinal de contas, na prova, pelo menos para mim, a sensação que eu tenho é que os primeiros quilômetros da corrida são bem importantes para você encaixar o ritmo, encaixar a sensação. E se você encaixar um bom ritmo com uma boa sensação, a ideia é você fazer uma boa prova. Ao contrário, se você começar muito lento, pelo menos para mim, se eu começo a prova muito lento, eu não consigo depois acelerar. É muito difícil para mim acelerar na parte final das provas mais longas. Na terça-feira foi isso. Depois eu ainda nadei na terça-feira. Então, terça-feira foi um dia bastante intenso. E o treino de terça foi muito pesado da natação. Foi um treino de 3.000 metros e a série principal era 1 de 200 a 1 a 2 e 3 de 100 em A2 e 3 de 50 em A3. Depois 150 solto. Então, repeti a série 2 vezes. Olha a série. 200 a 1 a 2, 3 de 100 em A2, 3 de 50 em A3, 150 solto. Uma série desafiadora, altíssima intensidade,
cansei e muito. E ainda à noite, na terça-feira, fiz um treino de fortalecimento pesado. Ou seja, terça-feira foi um dia hard na vida. Hard. Eu treinei aí num total, se a gente pegar 2 horas de T2, mais 1 hora de fortalecimento e 1 hora de natação, 4 horas numa terça-feira, bastante coisa. Na quarta, cansado, corri 1h30 bem levinho, quer dizer, bem levinho foi semana passada. Na quarta-feira eu estava esperando um treino bem levinho, porque treino de quarta, de maneira geral, é um treino rodado, baseado em frequência cardíaca. Para quem não assistiu o primeiro episódio dessa série, assista, porque meu treino de quarta da primeira semana foi muito legal. Foi um treino pautado pela frequência cardíaca, foi muito interessante. Essa semana eu estava esperando algo parecido, eis que surgiu um treino de tiro praticamente. Eram 16 séries, 3 minutos em Z3, 45 minutos parado descansando. Então 16 vezes, 3 minutos forte, bem forte, 45 segundos descansando. Um treino de 1h30, 19 quilômetros. Morri e realmente morri. Nesse dia, na quarta-feira, eu simplesmente não fiz mais nada, mesmo porque eu tinha consultas no período da manhã, então eu treinei, já comecei a atender, passei a tarde toda atendendo. À noite a ideia era ir para o yoga, não consegui porque o consultório foi até mais tarde. Então, quarta-feira foi um dia também muito cansativo, ou seja, o começo da semana, essa primeira metade da semana foi pancadaria. A ideia era, na quarta, achar que meu treino estava mais tranquilo, e eis que fui para Romeiros, acordei muito cedo, fui para Romeiros, comecei o pedal lá em Romeiros muito cedo, consegui fazer Romeiros inteiro, 100 km, e voltar e chegar em casa antes das 11 da manhã, eu tinha uma paciente às 11, então foi um bate e volta rápido para Romeiros. A minha ideia é fazer isso com mais frequência e conseguir encaixar a rotina de trabalho durante o dia, então não perder o dia indo para Romeiros. Fiz lá a volta tradicional, posto, portal, posto. Fiz bastante estímulos, assim, fiz as subidas forte, fiz o tira-saia me sentindo super bem. E na quinta, ainda à noite, fiz o fortalecimento, fui lá no Parra, fiz um treino de fortalecimento bastante intenso. Na sexta, estava o pó da rabiola, o bagaço, estava na capa da gaita, estava totalmente exausto. E sexta realmente foi um dia mais leve, mais tirei bastante o pé. Fiz uma corridinha de 45 minutos apenas. A ideia era nadar na sexta-feira, eu não consegui nadar. Então fiz 45 minutos de uma corridinha leve. Depois fiz físio à tarde e à noite fiz yoga. A sessão de yoga da sexta-feira é uma sessão de relaxamento, bem levinha, bem tranquila. No sábado, treino de T2, treino de transição lá na PET. Fiz um bom treino. 3 horas de bike. Essas 3 horas divididas em 6 blocos de 20 minutos em Z2, 10 minutos em Z3. Era isso. Então, 3 horas, 6 de 30 minutos, 20 minutos em Z2, 10 minutos em Z3. Depois, 40 minutos correndo forte, correndo em ritmo de 70.3. Foi um bom treino. Encaixei bem a corrida. Encaixei uma boa bike. Foi só no sábado. Foi só isso. No domingo... que no sábado eu ia nadar, por isso que eu estava pensando aqui se eu fiz alguma coisa ontem. A ideia era fazer esse treino de transição e nadar, não consegui. Cheguei, almocei, fui tirar um cochilo, acordei atrasado porque sexta-feira a academia fecha, a última sessão de natação é 2h30, eu acordei, era 2h30, então perdi a natação, mas bom que eu fiquei aqui descansando, fiz uma sessão de mobilidade, foi bem bom, assim, fiz um treino aqui bem interessante. E no domingo, hoje, 3 treinos. Bem legal. Domingo tem sido um dia bastante produtivo. Eu tenho acordado bem cedo. Mais um dia diferente. Eu saí para pedalar de mountain bike. Pedalei 1h30. Meu treino de domingo era 1h30 leve de pedal. Até pensei em pegar a TT, a bike de triathlon. Mas me veio a ideia de pedalar de mountain bike. E, óbvio,
tentar entregar o treino no que estava sendo prescrito, mas de uma maneira mais leve, mais contemplativa, e foi o que eu fiz. Fui lá para ciclo de mountain bike bem cedinho. De lá fui direto para natação e fiz um bom treino de natação. O treino que era para ser feito na sexta-feira, como eu disse, sexta-feira é um treino que de maneira geral vai se repetir. Pelo menos a ideia do treino, a essência do treino de sexta é se testar. E o treino de sexta que eu fiz hoje foi um baita treino. 4 séries, um de 200, um de 100, forte. Então, 200, 100, 4 vezes. 100 solto no meio, né? O de 200 a cada 3,15, o de 100 a cada 1,50, acabou de 100 e volta para o de 200, foi bom, bons ritmos, fiquei feliz. E agora acabei de voltar do yoga, 1 hora de yoga, de domingos de yoga são bem, sua bastante. Eu achava que só eu suava bastante, mas hoje, em um momento lá, de maneira geral, o yoga tem muito de você fazer com você mesmo e ficar ali na sua prática concentrado em você. Mas uma hora eu me dispersei, olhei a sala, estava todo mundo suando. Então acho que não sou só eu que de domingo tem um gasto aí energético mais intenso no yoga. Mas foi isso. Agora estou aqui fim da semana, feliz com a semana, uma semana pesada, como vocês puderam imaginar aí, com a quantidade de... Não a quantidade de horas especificamente, porque a quantidade de horas não foi nada exuberante, nada muito absurdo, mas as intensidades, elas foram bastante. Foi uma semana bastante intensa. Vamos ver como é que eu acordo amanhã e vamos ver o que vem pela semana aí. Pelo menos aí, imagino que o Ronaldo vai segurar aí os primeiros dias para eu conseguir ir para o Rio e conseguir aproveitar e treinar bem lá, mesmo porque a gente sabe, quando a gente visita os amigos querem fazer força, querem dar na cabeça, então preciso estar descansado para não passar tanta vergonha. Mas é isso, percepções e sensações. O sono anda super bem, estou conseguindo dormir bem, e isso é muito importante. Tenho conseguido, a minha ideia agora, descansar agora depois do almoço, almoçar, dar uma boa dormida, dar uma boa descansada. Talvez fazer mais uma mobilidade aí no fim da tarde, fazer uma massagem. Eu tenho um congresso, vou dar uma palestra no fim da tarde ainda hoje, mas a ideia é descansar por aqui antes da palestra. À noite vou lá na casa do André Sanches, a gente vai fazer um japonês lá, ele chamou o pessoal porque ele vai viajar, vai para os mundiais, então ele vai fazer um eventinho lá na casa dele. E é isso. Fim da semana, segunda semana, acho que falei demais, tá ótimo. Acompanhem essa saga, acompanhem o canal, acompanhem o que mais tenha vindo por aí de coisas do meu doc. Então, mais uma vez, Clube do Strava, nós temos aqui a série da doutora Karine, tem a série da Fabiola com os treinos de mobilidade, que são muito legais e eu tenho feito bastante. Eu vou encontrar a Fabiola lá no Rio, se tudo der certo. E é isso. Beleza? Fico por aqui. Quem não curtiu e não curtiu esse vídeo ainda, curta. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhem aí pra galera assistir. Deem estrelinhas no Spotify. Isso é importante. O Spotify cada vez mais assíduo. E por último, um detalhe interessante, aconteceu isso 2 vezes essa semana e eu queria trazer aqui. Por 2 vezes pessoas me abordaram no treino. Na sexta-feira, uma pessoa, na terça talvez, na ciclo, não lembro agora o dia, mas da sexta foi bastante emblemático. Para me parabenizar, as pessoas, parabéns pelo conteúdo, então eu fico muito feliz. Eu queria agradecer e estimular vocês a fazerem isso. Então, sempre que me encontrarem, para quem me assiste por aqui, que me encontrarem fisicamente, me abordem, falem disso, falem aqui que eu vou mandar um abraço para vocês. Para quem está me acompanhando de outros estados, outras cidades, outros países,
mandem mensagem. Se quiserem que eu mande um recado aqui, está aberto o canal para mandar abraços, beijos, pedidos de perdão, de arrependimento ou declarações de amor, enfim, o que vocês quiserem. O canal é nosso, mas é isso. Até semana que vem. Semana que vem talvez eu grave no Rio. Vamos ver como é que vai ser a logística. Mas estaremos juntos novamente. Combinado? Valeu, Zaya. Dá tchau pra galera aqui que você tá dormindo. Vem aqui. Dá tchau. Vem. Ela tá dormindo no meu colo o tempo todo. Olha ela aqui. Zainha. Tchau, galera. Valeu.